Se você tem uma planilha e precisa imprimir apenas as linhas preenchidas, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar uma área de impressão dinâmica de modo a imprimir apenas as linhas preenchidas na sua planilha. Vamos nessa? Bom, então para ilustrar o exemplo, observe que eu tenho aqui uma simples tabela contendo os nomes de alguns países junto com a população de cada um deles. E note que a minha lista tem aqui um cabeçalho, 30 linhas preenchidas e mais algumas linhas em branco com bordas. Então, se eu quiser imprimir aqui apenas as linhas preenchidas, eu posso selecionar aqui o intervalo desejado e depois acessar aqui a guia, área de impressão, definir a área de impressão. Desse modo, se eu for imprimir a planilha, eu vou ter aqui apenas as linhas preenchidas na impressão. Por outro lado, se eu precisar acrescentar mais dados aqui na minha lista, então será necessário refazer a área de impressão. E é aí que muitos usuários de Excel acabam optando por criar uma área de impressão um pouco maior. Ou seja, eles acabam selecionando um intervalo maior e definem aqui a área de impressão dessa maneira. Mas veja o que acontece quando você vai imprimir a planilha. Observe que você vai ter também a impressão de linhas em branco, o que pode ser um desperdício também de tinta e de papel. Então, se você tem uma lista que precisa ser atualizada e impressa com frequência, uma boa maneira de solucionar isso é criando uma área de impressão dinâmica. E para fazer isso é bem simples. Aqui na planilha que você deseja imprimir, acesse a guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Observe que eu já tenho aqui um intervalo nomeado chamado Área de Impressão. Esse intervalo é o intervalo criado automaticamente pelo Excel quando você cria a sua área de impressão, aqui na guia Layout da página. Então, aqui você vai clicar no botão Novo e você vai dar um nome para o seu intervalo. Nesse caso eu vou chamá-lo de Nova Área Impressão, dessa maneira. No entanto, você poderá dar o nome que você quiser, ok? E aqui no campo Refere-se a, você vai inserir a seguinte fórmula. Igual, desloc, abre parênteses, a referência é a primeira célula da sua tabela, então no meu caso é a célula A1, ponto e vírgula. No argumento linhas eu insiro 0, ponto e vírgula. No argumento colunas eu também insiro 0, ponto e vírgula. Agora eu preciso definir o argumento altura da função desloc, ou seja, a quantidade de linhas que será a minha tabela. Nesse caso, como será dinâmica, eu vou usar aqui a função contevalores. Abre parênteses e vou selecionar aqui toda a minha coluna A como referência. Então eu seleciono aqui a célula A1, e seguro as teclas Ctrl Shift e aperto seta para baixo duas vezes para eu selecionar toda a coluna. Fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula, e agora eu especifico aqui a largura da coluna para a função desloc. Nesse caso será 3, pois eu tenho aqui 3 colunas na minha tabela. Para finalizar eu fecho parênteses mais uma vez. E antes de fechar essa tela, eu aproveito aqui para copiar o nome do meu intervalo nomeado, pois já eu vou usar ele. Feito isso, eu clico em OK. Agora eu venho aqui na minha área de impressão e dou um duplo clique para eu editar ela. E aqui no campo Refere-se a, eu vou apagar esse intervalo e vou colar aqui o nome que eu havia copiado, que é o nome da minha nova área de impressão, que no caso é Nova Área Impressão, que é a área de impressão que contém a fórmula que eu acabei de criar. Feito isso, eu clico em OK. Então observe que eu vou ter aqui o intervalo nomeado com a fórmula que eu havia criado. E tenho também a área de impressão, na qual eu estou referenciando o meu intervalo nomeado dinâmico. Para finalizar, basta fechar essa janela e agora vamos testar. Então eu vou vir aqui na guia Arquivo, Imprimir, e observe que o Excel vai imprimir aqui apenas as linhas preenchidas, ou seja, as linhas em branco não serão mais impressas. Agora, se eu precisar aumentar a quantidade de itens da minha tabela, o Excel vai gerar a impressão até o último item, sem que eu tenha linhas em branco na minha impressão. E aí, com base nesse conhecimento, você poderá adaptar a fórmula para atender à sua necessidade aí nas suas planilhas, ok? Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.